Paz Igreja, muitas emoções atravessam o meu corpo nesse momento. Eu geralmente sou a pessoa que caminha enquanto prega. Eu geralmente sou a pessoa que caminha enquanto prega, mas eu também sou a pessoa que deixa o microfone com mau contato. Obrigado. Então, gente, eu queria começar fazendo uma promessa para vocês. Confia! Esse é um sermão de esperança. Amém. E eu queria que vocês confiassem nisso. Vai ter uma hora que você vai falar assim: Bob, você prometeu que era de esperança. Mas confia, amém? Amém. Para quem não me conhece, eu sou Bob Luiz Botelho e eu preciso alinhar as expectativas, né? Eu não costumo ser um pastor que prega sermão de 3 pontos. E às vezes as pessoas ficam meio confusas, que elas ficam assim: quando vai vir o primeiro ponto do pastor do sermão? E não vai vir. Eu não participo do cotidiano da Igreja Batista Nazaré, embora eu me sinta profundamente pastoreado por vocês. Então eu não sei como está seu coração hoje, né? Eu vou falar um pouco do meu. E às vezes você está precisando de orientação, às vezes está precisando de consolo, às vezes está precisando de exortação. E aí não sou eu que vou decidir do alto da minha gloriosidade o que vai ser o sermão. Então eu trabalho com uma metodologia chamada exposição bíblica. Eu vou expor o livro de Tito, nós vamos estudar ele essa noite. E se você precisa ser consolado, eu preciso acreditar, né, gente? Eu sou pastor, meio que isso assim, que a palavra vai poder te consolar. E se você precisa ser exortado, a palavra vai te exortar. E se você precisa de direção, a palavra vai te direcionar, não necessariamente eu. O que significa que você tem que ficar ativo comigo, porque eu vou falando elementos dos versículos. Fez sentido? Todo mundo com as expectativas alinhadas, que não vai ter ponto 1, ponto 2, ponto 3? Amém? Amém. Eu quero dizer para vocês que existem vários desafios nessa noite, no que se refere à minha vida pessoal, e um deles é o fato de que essa é a minha penúltima agenda oficial como pastor. Eu estou numa caminhada de saída do ministério, e essa caminhada se dá por uma série de questões socioeconômicas, políticas, das ameaças que eu venho sofrendo, das inconstâncias na minha saúde emocional e mental. E eu estou com o coração bastante agitado, assim, porque lembra que eu falei que é um sermão de esperança? Ei, confia! Ei, gata! Que isso, menina? Tá apressada! E aí eu preciso que você compreenda que o meu coração está assim, ó, aceleradíssimo, porque eu tenho 20 minutos ou menos, cadê meu celular, para não perder a hora, para cumprir uma das penúltimas agendas que correspondem às responsabilidades dessa escola que está sobre meus ombros. E aí o culto de hoje ele é um culto recheado de desafios, porque ele é um culto alusivo ao Dia Internacional de Enfrentamento a uma violência que um grupo sofre. E aí a gente está falando da história de Dandara, que foi lido aqui na carta a ela, a sua memória. A gente está falando do Brasil. Eu amei esse quadro. Eu li as descrições das imagens, eu estou encantado pela exposição dos quadros que estão aqui presentes. A gente está falando de olhar para a América Latina e para o Brasil especificamente, lembrar que dentre os países que levantam estatísticas sobre a população LGBT, nós estamos no topo de países que mais matam pessoas trans e travestis no mundo. Ao passo que, mesmo os países que não levantam, o Brasil já é o país que mais consome conteúdo adulto de pessoas trans e travestis no mundo. Mas esse é um sermão de esperança, eu juro. Como é que faz um sermão bom assim? Como é que eu, enquanto uma pessoa que enfrenta um processo de desligamento forçado do ministério, como é que eu, enquanto uma pessoa que está passando por um quadro de saúde mental delicado, numa data de alusão a uma violência que a população sofre, numa reivindicação política pelo nosso direito de existir, como é que eu venho dar um sermão de esperança? E aí eu escolhi o texto de Tito, e eu entreguei o texto de Tito para a liderança da igreja. O boletim já tem o estudo um pouquinho sobre o que é o sermão de hoje. E aí a igreja resolve me destruir antes do sermão. Queria agradecer quem fez a liturgia, porque vocês começam falando: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Amém. E aí o
desafio de estar aqui é que todo mundo me viu chorar, né? Tirar o óculos, abaixar um pouquinho e falar, cuida, Senhor, cuida, gata, sua maquiagem. E aí eu paro e eu falo assim, eu vou subir em instantes para pregar um sermão numa igreja que declara um Deus que cuida. E aí o meu coração começou a se acelerar, e aí vocês lembram de como o cuidado acontece. Porque aí eu vejo uma igreja repleta de pessoas que não são LGBTs. Talvez 50% das pessoas que estão aqui não são LGBTs. Que olham nos olhos uns dos outros e falam, eu sou livre para te amar, para te aceitar. Glória a Deus. E aí eu lembro que Deus cuida. Eu estou no púlpito de uma igreja de pessoas que, mesmo não sendo LGBTs, olham para a nossa população e falam, e para te pedir, perdoa, meu irmão, eu sou um com você, no amor do nosso Pai. E aí o desafio vai criando forma, né? E a gente vai estudar o livro de Tito, pode abrir sua Bíblia ou ler no boletim, Tito capítulo 2, está lá no boletim o texto. Porque o texto de Tito no capítulo 2, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência que eu estou vivendo aqui, ó, desde o momento que eu entrei por aquela porta. Porque o texto de Tito capítulo 2, está ali no boletim, eu vou fazer a leitura, diz o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em outras traduções está escrito a todas as pessoas. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Eu li esse texto e eu pensei no culto de hoje, e eu, enquanto escrevia o sermão e a mensagem, e pensava em todas as coisas, eu lembrei da cena do filme Ainda Estou Aqui. Quem aqui já assistiu o filme Ainda Estou Aqui? Quem não assistiu Ainda Estou Aqui? Eu não vou contar spoiler, eu juro, porque está no trailer, tá? Eu não sei quem não assistiu, que já viu aquela cena, que está a Eunice Paiva com as crianças, e aí ela fala, sorriam crianças, porque o jornalista vai tirar uma foto, e aí o jornalista fala assim, não precisa sorrir. O diretor pediu uma foto triste, uma carinha triste. E aí a Eunice olha para as crianças e fala, sorriam, nós vamos sorrir. Eunice Paiva viveu uma justiça que ela nunca pediu. É claro que, bom, vocês já sabem a história, a Eunice Paiva foi, mesmo quem não assistiu o filme, né, a Eunice Paiva foi uma grande jurista brasileira e esposa do deputado Rubens Paiva, que foi morto durante a ditadura, e ela teve a retificação da certidão de óbito do seu marido, né, onde coloca que o que aconteceu foi um crime de Estado, né? E ela viveu uma justiça que ela nunca pediu. Eu imagino, se você perguntar para mim se ela preferia a certidão ou o Rubens vivo, ela teria preferido o Rubens vivo. E aí você pensa na justiça de uma mulher que não pediu justiça, e que não queria viver esse tipo de justiça. Sorriam. Nós vamos sorrir. Diante dos desafios de ser o país que somos, no contexto onde nós estamos, diante da incerteza das nossas vidas em relação a toda a violência que nos cerca, a graça de Deus se manifestou salvadora, como diz o Tito. E eu encontrei aqui em Salvador pessoas que me abraçaram e falaram, eu sou livre para te amar. Por muitas vezes, na nossa trajetória de fé, a gente fica pensando como é que a gente vai encontrar a graça de Deus, que se manifestou salvadora. E aí é interessante e importante lembrar que salvação é tudo aquilo que devolve dignidade de vida a quem está sofrendo. Você foi salvo.
Eu lembro quando eu jogava videogame, que às vezes, quando você joga em dupla e uma dos jogadores morre, você pode salvar o outro, que é devolver a vida para ele para que ele volte para o jogo. Eu queria dizer, Igreja Batista Nazaré, que muitas pessoas LGBT são devolvidas à vida quando vêm aqui e veem vocês abraçando e dizendo: eu sou livre para te amar, para te aceitar. Isso é vida. O texto de Tito está nos convidando a lembrar que a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Ninguém diz aonde a graça de Deus chegou, não. Quer discordar, brigar com a Bíblia, não comigo, está no texto. Tá? E aí, NVI sendo NVI, né, galera? Nova versão internacional, com todas as suas contradições. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, mas a tradução original é a todas as pessoas. É aquela velha tradição de achar que o sistema cis, hétero, patriarcal acha que todos os homens significa toda a humanidade. Não. A graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas que quiserem aceitar, inclusive as pessoas LGBTs. Ninguém vai dizer se a graça de Deus vai alcançar ou não. Ah, mas eu ouvi dizer que fulano vai no batuque. Eu não vi o texto dizer que, exceto as pessoas. Eu não ouvi. Alguém viu? Se achar, me avisa. Fala: ei, bingo! Aí, pix de R$1.000. Mentira, eu não tenho dinheiro. De golpe já basta Virgínia e Tigrinho, né? Mas assim, o que esse texto está falando é que a graça está disponível e manifestada. E aí, o que é manifestar a graça de Deus? O que significa essa coisa espiritual, maravilhosa, metafísica, às vezes abstrata? Confesso a vocês que eu tenho tido dificuldade de encontrar a graça de Deus nos últimos dias, diante das decisões que a minha vida me forçou a tomar. Mas aí Deus falou assim: tem graça em Salvador. Amém. Vai lá para Nazaré encontrar graça. E aí o texto seguinte segue dizendo que essa graça, ela, versículo 12, nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sorriam, crianças, nós vamos sorrir. Não é o encerramento da luta. Em nenhum momento sorria dizer: perdemos, vamos de prêmio de consolação. Ela nos ensina a renunciar às paixões, à impiedade e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Prestem atenção, está lá no texto. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Sorrir como um ato de resistência não é se consolar com os dados que o Brasil apresenta. É dizer que nós vamos lutar, sorrindo, até que o Brasil saia desse ranking, até que as pessoas LGBTs não tenham que pedir licença, até que o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia se transforme em um outro dia, e não apenas o combate da nossa violência. Faremos isso. Nós somos uma igreja militante. Nossa, eu estou me sentindo Nazaré, gente. Nós somos uma igreja militante, nós somos uma igreja que está na rua, está no movimento social, né? E Nazaré tem essa eclesiologia de rua. Sorrindo, abraçando quando chego, sentindo esse calor. Isso não porque, perdemos, está aqui seu docinho, perder, não. Porque foi sorrindo que Eunice Paiva conseguiu seguir caminhando até encontrar a justiça que perseguiu e que tanto desejou. Igreja Batista Nazaré, sorria. Nós vamos sorrir. Enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a esperança viva. Vocês me quebraram hoje, né, gente? Isso é sacanagem, olha. Eu vou dizer.
a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A presença. Que nós não deixemos de ser essa igreja que manifesta a esperança de um Jesus que nos inspira a sorrir enquanto lutamos. Seguindo o texto, ali no boletim mesmo, você vai ver que está, depois dizendo, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Aprendi na Aliança de Batistas, nas formações, que Jesus é um ato político, Jesus é uma reivindicação, Jesus é um enfrentamento ao fundamentalismo, mas sobretudo, foi no sermão da pastora Camila que eu lembrei que todas essas coisas não podem me fazer esquecer que Jesus é Jesus. Jesus continua sendo Jesus. Por vezes, nós temos a tendência de sucumbir ao que os evangélicos progressistas bem intencionados querem. Igual o jornalista do filme. Veja, o jornalista estava de boa vontade fazendo uma reportagem para divulgar a história da Eunice num jornal. Olha como ele é bem intencionado. Sabe aquele amigo seu, cis, heterossexual, que fala: eu amo gays. Gays sofrem, estou triste, sabe? Aquele pastor branco, hétero, aliado da causa. No ápice da sua boa intenção, ele fala assim: gay, sorri não, ei, que é isso, gay? Sorri não, você sofre. Sorri é pra mim, sou cis hétero, sou jornalista. Eu que conto a história dos gays, dizendo que eu me importo, mas o sorriso não pertence a eles. E aí eu estava na formação, na última formação da Aliança de Batistas que eu participei, eu passei por uma situação de constrangimento bastante intensa, né? E aí eu fiquei mal, fiquei chateado, fiquei triste. Camila chegou ao interview, Camila foi grandona naquele dia, né? E aí no sermão de encerramento que estava com Camila me lembrou: Jesus ainda é Jesus. Não vai ser o branco cis hétero que vai dizer se você tem sorriso ou não. Jesus ainda é Jesus. E é Jesus que te dá a oportunidade de sorrir enquanto luta. Não deixe de sorrir. Nós vamos sorrir. Nós vamos sorrir. Por vezes, a gente está cantando a música tão bem cantada, né? Que é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Isso é Jesus nas nossas vidas. Falando para nós que não é o fundamentalismo que vai dizer como a gente tem que viver, mas também não é a homofobia cordial do evangélico progressista branco cis hétero. Eu digo. Existe um convite feito nesse texto, no versículo 15, eu estou encerrando, que diz assim: prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Os LGBTs, eles são ótimos, eles tocam no louvor, eles fazem a recepção, eles ornamentam a igreja, que é uma beleza. Os LGBTs ficam na mesa de som, os LGBTs ajudam lá no fundo, os LGBTs, eles estão no backstage de toda a nossa igreja. É verdade, sim. Inclusive as igrejas que não afirmam pessoas LGBTs têm LGBT lá. Dos armários que eu tive na minha vida, né, gente? Eu fingi que eu sou hétero, eu fingi que era presbiteriano, né? Um armário que eu tive por muitos anos, fingi, como era calvinista, não amava, mas assisti tudo. Eu jurava, gente, como era predestinada. Predestinou toda. Gente, predestinada a ser essa linda viadagem que eu sou hoje, né? Pra glória de Cristo. Mas eu juro que eu jurei. E nesse processo de... Eu estou sendo muito over, gente. E nesse processo de
de negação de quem eu fui, de renúncia de mim mesmo, eu também passei por um processo de entender que o culto não era mais para mim. A última vez que eu vim a Salvador, eu era presbiteriano, heterossexual. A gente fingia. Eu era missionário de uma organização de... Gente, eu juro que parecia. É que hoje vocês estão me vendo assim, mas eu juro que era... Graça e paz, igreja. E a última vez que eu vim a Salvador, eu tinha uma noiva. Lésbica, eu sentia maravilhosa. Mas a última vez que eu vim para cá, eu vim dar um curso numa formação de missionários, numa formação missionária que eu vim dar. E quando eu passo pelo processo de sair do armário, eu falei assim, bom, o culto já não é mais para mim, né? Porque gay. Tito era um jovem numa ilha chamada Creta, no meio do Império Greco-Romano, e Tito chegou em Creta e ele foi extremamente descredibilizado, porque ele era jovem. Ele era assim, ó. E aí a galera falava assim, ai, jovenzinho, né? Sabe de nada. Ai, bichinha, né? Viado e tal. E aí Paulo tem um elemento central que ele fala assim, Tito, prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Igreja Batista Nazaré. Ninguém te despreze. Ah, mas eu ouvi dizer que a igreja ali do outro lado da rua diz que a gente quer ser... Ninguém te despreze. Ah, mas é porque meu pai ele é pastor. Ninguém te despreze. Pessoas LGBTs que estão presentes aqui e talvez acompanhando online. O chamado de Deus é sim, se você tem o dom da música, eu sou a gata do Ministério de Dança, né, gata? Por isso que eu tentei cada um com o seu dom. Mas se você tem o Ministério da Música, da Ornamentação, se você tem o Ministério de Ação Social, de Diaconia, se o seu ministério é a capelania, sirva onde Deus te chamou, com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Por vezes, nós próprios LGBTs cristãos vivemos em reação ao que o fundamentalismo diz. Aí aparece lá o pastor da calça Gucci e ele fala assim, LGBTs vão para o inferno. Eu fiz isso. Aí eu vou lá no Instagram e gravo um vídeo em reação ao que o pastor falou. Porque aí depois o pastor do bigodinho falou assim, gays, inferno. Aí a gente que é LGBT chega e fala assim, ei, gay, céu. E a gente vive uma retórica de mera reação ao que dizem sobre nós. Não mais. Nós temos escolas sacerdotais, nós ministramos ceia, nós estamos nos formando em teologia, nós temos mestrado, doutorado, nós temos experiência de movimento social, nós caminhamos na rua, nós estamos nas escolas, no serviço público, nós estamos nas iniciativas privadas, nós estamos nos sindicatos. Ei, ninguém te despreze. Não permitam que a graça que se manifestou salvadora a você que está aqui te faça sentir que você é uma parte secundária dela. Eu vivo um processo hoje de tentar encontrar a graça a todo custo. Quando a gente cantou, né? Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro salvação. Eu fico pensando quanto me lançar nos braços de Jesus atualmente é a única alternativa que eu tenho. E aí quando eu busco isso, esse Jesus que celebra a diversidade, me presenteia com vocês. Para me lembrar que a graça de Deus não vai estar distante nem de mim, nem de nenhum LGBT. Amém.
e que se o fundamentalismo tirou a graça de Deus de dentro da área, nós vamos continuar manifestando salvação. Amém. Que nenhum LGBT mais viva o que Dandara viveu. Até que memórias como a de Dandara sejam memórias de um passado distante. Porque a graça se manifestou salvadora a todas as pessoas. O texto vai seguir, no capítulo 3, no versículo 8, também está ali no boletim. Paulo vai retomar tudo que ele falou no 2, do 11 ao 15. Então, em um único versículo, todas as coisas que Paulo falou, versículo por versículo, ele repete no 3:8 em uma frase. Porque no grego antigo não tinha como pôr marca-texto, nem como sublinhar. Então, no grego antigo, a estratégia é: quero dar ênfase a alguma coisa, repito várias vezes na mesma carta. Essa é a estratégia. E aí depois Paulo vai dar orientações que eu não vou ler hoje, mas que são orientações muito vivas, para que a gente continue caminhando na certeza de que a graça nos encontrou. Para que a gente continue não perdendo o foco, não perdendo a direção daquilo que é central na nossa fé, que é o fato de que Jesus olhou para nós e disse: isso é muito bom. Que nós nos sintamos encorajados a levantar as nossas vozes, a lutar bravamente, a ocupar as ruas, a ocupar os cultos, a ocupar a igreja, a cidade, a ocupar o meio urbano e rural com a nossa luta. Mas Igreja Batista Nazaré, não se esqueçam que Jesus é Jesus. Aliás, muito obrigado por não me fazerem esquecer que Jesus é Jesus. E não se esqueçam do mais importante: sorriam. Nós vamos sorrir. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Fica aí, ok? O coração ainda aguenta mais um pouquinho? Vamos tentar. Mais uma dose de emoção. Pastora Camila, por favor. Gente, não estava programado, já passou do horário. Prometo que vai ser 5 minutinhos. Porque a Rádio Divina não faz nada pela metade, né? A gente conversou ali no fundo. É sempre, eu digo que ela é doce e impactante. E seu impacto é doce. Eu estava hoje de manhã lá na Igreja Batista Adonai, falando sobre famílias, falando sobre várias coisas que você trouxe aqui hoje, sobre a performance, o quanto performar é violento, né? O quanto negar Deus para as pessoas é extremamente violento e tira a dignidade de vida, a dignidade humana das pessoas. Já eu estava aqui participando de outra atividade da igreja, a gente precisou se encontrar para almoçar, porque a gente almoça em casa, né? Obviamente. E eu disse assim: eu preciso comprar uma lembrança para a Bob. Há tanto tempo que eu não vejo meu amigo de perto, preciso comprar uma lembrança para trazer para ele. E aí eu trouxe uma lembrança para você e outra para Gui, porque, com todo respeito, a minha mãe é muito apaixonada pelo seu marido. A minha mãe é assim, apaixonada por Gui, né? Diz que ele é muito fofo, muito fofo. Ela gosta de Bob, mas então eu não podia comprar nada para Bob sem trazer para Gui. Mas a sua está aqui, amigo. Eu queria que você abrisse, porque tem uma frase que Jean gosta muito de usar na camisa que ele vem às vezes ensaiar o coral. E é uma frase que eu quero, que é muito baiana, e eu quero que você diga para todo mundo que diz que essa escola não é digna de você, ou que você não é digno dessa escola. Essa frase é: não aperte a minha mão. A palavra diz que nós vamos sim ser perseguidos pelo Evangelho. Né? E a gente sabe o que é ser perseguido pelo Evangelho. Então, você vai dar uma pausa para respirar, porque às vezes a gente precisa. Mas a vocação, ninguém tira de você. Amém. Então, essa é uma lembrança da Igreja Batista Nazaré, material, porque eu sei que os abraços vão ficar para você, guardados, para você ir para aqui. Você levar para ele, por favor. Meu abraço, como um abraço dessa igreja, dessa casa, vai ser uma vida. Nós vamos orar
abençoar a vida do Bob. Mas tu já prepararia o teclado, porque nos abençoe, te proteja e te dê a paz. Convido a comunidade a se colocar de pé. Convido aqui a pastora Silvana também. Tem mais alguma liderança pastoral aqui de nós. Quero convidar o Riverson representando a ICM em Salvador, pastor Silas. Nós vamos orar e logo após nós vamos fazer essa oração cantada. Pronto, Paloma, do Evangélicos, né? Do Núcleo Salvador, por favor. E logo após essa oração, Bob, você vai nos abençoar, ministrando e petrando a bênção. Pastora Silvana. Não esquecer que teremos nosso coral, a nossa foto com todas as pessoas LGBT que estão aqui, porque nós precisamos tirar. E a gente fez um lanche, gente, catarde, não vou embora. A gente fez um lanche, está esperando vocês. Pastora Silvana, por favor, olhe aqui pela vida do pastor. Gostaria que Bob se entregasse nesse momento. Se ele puder, nós vamos orar pela vida dele. A gente sabe que ministério é vocação, né? Camila falou que é só uma pausa. A gente nunca deixa de ser pastores e nem pastores. É uma vocação que Deus nos deu e a igreja reconhece isso. E você, Bob, é um instrumento na mão do Senhor. E por onde você for, a graça de Deus nunca parará de se manifestar na sua vida. Porque tem um rio de Deus dentro de você. A vida de Deus está dentro de você. E todos aqueles que se levantaram contra a sua vida, que têm se levantado contra a sua vida, a Bíblia diz que todos eles cairão. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Espiritualmente. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto tão lindo prestado ao Senhor. Porque nós sabemos que se o Senhor estivesse nessa terra, o Senhor estaria conosco nessa noite, celebrando, intercedendo e orando por tantas vidas, Senhor, que estão nesse país. Agradecemos por essa igreja, pela sensibilidade espiritual dos nossos irmãos. E colocamos, Senhor, especialmente a vida do pastor Bob. Ele é chamado pelo Senhor. Amém. Ele é alguém que o Senhor olhou nessa terra e separou para ti. E entregou nas mãos dele o ministério da palavra. Deus, renova a sua vida. Amém, Jesus. Renova as suas forças. Toma, Senhor, tudo aquilo que ele tem necessitado e precisado nas tuas mãos. Coloca, Senhor, nele o capacete da salvação. Amém. Que protege, Senhor, a nossa psique, a nossa saúde mental. Glória a Deus. Que o Senhor renove aquilo que ele tem sentido falta. Amém. Que o Senhor o sustente cada vez mais. A graça que se manifestou salvadora a todas as pessoas tem se manifestado na vida do pastor Bob. E ao tempo certo, o Senhor direcionará. O Senhor o trará de novo as oportunidades dessa vida. E o Senhor usará ele com a unção dobrada, com a unção multiplicada, porque existem vidas que dependem do ministério dele, da vida deles, para conhecer a graça salvadora que se manifestou a todos os homens. Guarda a sua família, Pai, nas tuas mãos, renova o seu casamento a cada dia, Senhor, e que a tua ruá sopre no seu interior, consolando de tudo aquilo que ele sente falta. Amém. Que a tua ruá o preencha, o sustente e o fortaleça. E que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando de maneira grandiosa sobre a vida dele. Como igreja, como servo do Senhor em ministérios, nós abençoamos a vida do pastor Bob. Amém. Clamamos ao Senhor renovação. Amém. Que a palavra que ele nos deu hoje dê esperança.
seja a palavra que esteja cravada em seu coração, para a renovação do Senhor na sua vida. É o que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Cantemos, Deus te abençoe, vamos estender as nossas mãos, em direção ao pastor Bob. Graças a Deus que se manifestou Salvador a todas as pessoas, continue se manifestando nessa igreja que manifesta em Salvador, no Brasil e nas nações a graça. Que o amor do Deus que é Pai, que a unção do Deus que é corpo, que o sopro de voar, que é maternidade divina, continue nos conduzindo em esperança, para que nós continuemos sorrindo, porque nós vamos sorrir, até que a justiça que nós queremos aconteça, hoje e sempre. Amém. Agora, coral.